E aí pessoal, meu nome é Rafael Salazar, sou professor nativo de espanhol e eu vou estar fazendo uma série de vídeos para melhorar o aprendizado, não só no espanhol, senão em outra língua estrangeira, tá bom? Então, no final eu vou dar alguns detalhes aí para vocês, tá? Acompanhe o vídeo, porque hoje vamos falar de uma técnica chamada técnica do shadowing, ou shadowing technique em inglês, tá? Então, bora pro vídeo! Ao falar nossa língua materna, pensamos apenas no conteúdo da resposta, né? Ter que pensar na pronúncia, na gramática, na preposição, sei lá, na conjugação do verbo. Tudo isso sobrecarregaria a nossa mente, né? E assim, a gente não vai ser capaz de transmitir a mensagem, a gente travaria, né? Então, dependendo da situação, podemos encontrar nativos ou pessoas que falam, são fluentes na língua, que não vão ter a paciência e a sensibilidade para falar mais devagar ou esperar que a gente pense o que a gente vai falar, tá? Então, como é que a gente pode encontrar uma solução para esse problema, né? Tem uma técnica que é chamada de shadowing, técnica do shadowing. E essa técnica foi desenvolvida pelo linguista e poliglota norte-americano Alexander Arguelles, com a finalidade de melhorar a pronúncia numa língua estrangeira, né? Então, essa técnica consiste em repetir o que o nativo da língua está dizendo, como se fosse uma sombra que acompanha e imita a sua fala. No fim de contas, shadowing technique seria, assim, traduzido para o português, técnica de sombreamento, tá? Ao fazermos isso, treinamos nossos músculos faciais, a respiração e as cordas vocais, né? Favorecendo dessa forma a memória muscular. Como a gente vai para a academia e começa a malhar, a gente começa a gerar, começa a criar, fortalecer a memória muscular. E tudo isso também, com tudo isso, fazendo isso, vamos ganhar mais confiança na hora de falar na frente de outras pessoas, especialmente de nativos, porque assim a gente fica com vergonha de falar, porque nativo a gente vai errar, né? E isso nos ajuda a eliminar os obstáculos na comunicação e deixar que tudo flua naturalmente, ou pelo menos, né, pelo menos que pareça natural, tá? Porque a gente nunca vai ser um nativo porque a gente está aprendendo. Isso é fato, isso é um fato, sim? Eu não sou brasileiro, eu consigo falar português, mas eu nunca vou ser nativo, porque tem um monte de coisa, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhe agora. Então, essa técnica também é usada para diminuir a dislexia. Eu tenho um amigo, né? Atualmente ele mora na Espanha e ele é gago, né? Eu estava pensando um pouquinho aqui, quando estava preparando esse material para vocês, nele, porque assim, a gente tirava muito sarro dele, porque ele gaguejava, né? E o carro que ele tinha na época, quando ele ligava, o carro também gaguejava, né? Era muito engraçado. Porém, quando ele cantava, ele não gaguejava. E eu quis trazer esse exemplo aqui porque qual é o ensinamento, né? Porque tem quatro pontos fundamentais, tá? E a gente vai focar nesses 4 pontos que meu amigo usava, né? E ele não sabia que usava para cantar, tá? Então, esses 4 pontos são os seguintes: a pronúncia, o ritmo, a entonação e o sotaque, tá? Somente a gente vai focar nisso. Diferente de uma conversa real, que a gente tem que compreender e se concentrar no que outra pessoa está falando e também pensar no que nós vamos dizer, né? A resposta que nós vamos dizer. A gente vai usar essa técnica do shadowing apenas para reproduzir os sons, né?
Assim, conseguiremos aprimorar esses 4 pontos na língua alvo, que quer dizer a língua que a gente quer aprender, e diminuir esses 4 pontos, né, na nossa língua materna, tá? Então, isso vai ajudar a gente a falar melhor o idioma estrangeiro. Por enquanto, atenção, por enquanto, a mensagem a ser transmitida pode ficar do lado, tá? A gente não vai falar, da mensagem, se eu entendi, eu compreendi, não. Por enquanto, são esses 4 pontos. A pronúncia, o ritmo, a entonação e o sotaque. E a mensagem será trabalhada em outro momento, tá? A técnica parece bem simples, mas no começo pode ser um pouco trabalhoso, né? O simples fato de ouvir e repetir, tá? Porque a gente vai ouvir e repetir imediatamente, tá? A gente tem que reter um pouquinho para depois falar. Quer dizer, repetir enquanto você está ouvindo, reparando sempre nos 4 pontos. Vamos lá. A pronúncia, o ritmo, a entonação e o sotaque. Para tentar imitar fielmente ou o mais parecido a pessoa, tá? A pessoa que está falando. Eu lembro também que eu tinha um estudante que ele fazia isso, né? E era assim, a turma ficava de saco cheio porque ele fazia isso todo o tempo. O tempo todo ele fazia esse tipo de repetição, né? Fica meio chato se você faz na aula, né? E ele nunca fazia o que... Vou comparar aqui, ele nunca fazia a lição de casa, ele nunca fazia os exercícios e tudo mais. Mas quando eu falava, ele começava a repetir o que eu falava. Quando eu tocava o áudio, ele começava a repetir o áudio, né? Sem prestar muita atenção na mensagem. E assim, na hora de bater um papo, ele não conseguia montar as frases, conectar as palavras, o discurso dele era meio frouxo, né? Mas não tinha o que falar da pronúncia. A pronúncia era excelente. Uma pronúncia muito boa para o nível que ele estava naquele curso, tá? Então, tem alguns passos para seguir para conseguir implementar essa técnica, né? Primeiro selecione um modelo. Procure sempre vídeos e áudios que sejam de um nível no qual você possa acompanhar facilmente. E aí, aos poucos, você vai aumentar no nível de dificuldade, tá bom? Onde você pode achar esse modelo, tá? Você pode pegar um seriado, uma entrevista, e-books, também você pode, sei lá, ouvir um podcast também, algum youtuber que você gosta. E também tem um que é bastante interessante, que são as palestras de TED, o TEDx, tá? Isso aí são muito boas para praticar, tá bom? O segundo passo, ouça, né? Antes de começar o sombreamento, né, a técnica do Sharwin, ouça o áudio pelo menos uma vez para se acostumar, se familiarizar com a pronúncia, o sotaque, o ritmo e a entonação. Os 4 pontos que a gente viu, tá bom? E assim, não é um problema se você não entende todas as palavras, se você não compreende o que estão falando, né? O importante é compreender alguma coisa e focar na pronúncia, no sotaque, no ritmo e na entonação. E de preferência, para que isso aconteça da melhor maneira, use fone de ouvido, tá? Para o melhor aproveitamento. O terceiro passo seria a técnica em si, a técnica do Sharwin. Pode ser um desafio, né, para começar, mas tente repetir o que a pessoa diz, o mais rápido e preciso possível. Comece fazendo 20, 30 segundos,
Mas aí, se ficar travado, você vai parar e você vai começar novamente, tá bom? Até você pegar o ritmo da técnica, né? Porque assim, parece fácil, mas no começo nem sempre é assim, tão fácil, tá bom? Então, apenas imite a voz do interlocutor, né? Ou da pessoa que você está imitando, beleza? O quarto passo seria gravar a sua voz. Grave sua voz depois de praticar e se sentir mais confiante, né? Quando você está, agora sim, agora estou confiante, agora sim eu consigo fazer a técnica do Chargum, sombreamento, eu acho que está tudo bem. Então, aí você grava sua voz, beleza? E o quinto passo seria comparar. Compare, ouça novamente as gravações e compare com o original. Assim, nem sempre as pessoas gostam da voz, da sua própria voz, tá bom? Então seja sensível que você provavelmente no começo não vai gostar. Mas o importante é que você vai conseguir ouvir a voz da pessoa, do nativo, e ouvir a sua voz e comparar. Ah, eu fiz isso, eu não pronunciei aquilo, tá bom? Então, é isso aí. Vamos fazer aqui dois exemplos dessa técnica do Chargum. Eu separei 2 áudios aqui, eu vou fazer ao vivo, tá bom? Então, depois eu vou deixar esse material todo, vou fazer um PDF ali para vocês fazer um download, né? Baixar, e vocês vão poder ter esse mesmo texto, explicação, tudo mais, e também esses 2 áudios que eu vou fazer agora aqui com vocês, tá bom? Mais para frente, se vocês quiserem fazer, né? Vocês podem usar esses 2 para começar, beleza? Então, bora lá. Então, gente, eu peguei esses 2 exemplos de 2 audiobooks, né? Antes eu falei e-book, mas é audiobook. Você tem um áudio e tem o livro também, tá? Então, você vai só ouvir e vai repetir, tá bom? Então, eu peguei esses 2 exemplos de 2 audiobooks que eu gosto bastante. Um é O Pequeno Príncipe, né? Em espanhol seria El Principito. E outra é de cultura chinesa, né? Que chama A Arte da Guerra. El Arte da Guerra, tá bom? Então eu peguei 2 pedacinhos, tá? Pra fazer, beleza? Então vamos lá com o primeiro, tá? Vamos ver. Primeiro vamos só ouvir, tá bom? Viví así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para 8 días. Então vamos lá. Viví así, solo, solo, nadie con quien poder hablar hasta verdaderamente. hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto del Sahara, Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación muy difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, porque solo tenía agua de beber para 5 días. 5 días? Não ouvi bem, né? Eu acho que era 8. Deixa eu ver. Pues apenas tenía agua de beber para 8 días. Tá vendo que não é tão fácil assim? É um pouquinho complicado, mas assim, se você começa a ouvir esse de novo, faz de novo, então vou fazer de novo aqui para vocês, tá bom? Tá vendo? Eu sou nativo, mas eu não consigo assim fazer tão rápido, né? Não é tão fácil, mas a gente assim vai conseguir fazer cada vez mais, tá bom? Tem que se acostumar com o sotaque, com o ritmo, tá? Então, vamos lá de novo.
Vivía así, solo. Nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía água de beber para 8 dias. Agora foi bem, né? Então, vamos lá com o segundo, tá? Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condiciones son más favorables que las condiciones del enemigo. Vamos lá. Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condiciones são mais favoráveis que as condições do inimigo. Tá? Então, ó, aqui eu fiz com vocês, tá? Assim, para vocês conseguirem acompanhar. Mas, lembra, de preferência, use fone de ouvido, porque assim você escuta e você vai repetindo, tá? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa técnica e você quer esse material, porque você está aprendendo espanhol, eu vou deixar aqui embaixo, não sei de onde que você veio, se você vem do canal do Telegram, se você vem do Instagram, se você acompanha aqui os meus vídeos no YouTube, ou se você por acaso achou o vídeo e você, vamos clicar aqui nesse cara que está falando de uma técnica aí para, sei lá, aprimorar na pronúncia. E assim, vou deixar os links aqui embaixo e você pode clicar ali para eu mandar para vocês esse material, tá bom? Então, lembra que eu estou fazendo uma série de vídeos, tá? Se você não sabia, então, estou falando para você, estou fazendo uma série de vídeos onde vou dar algumas técnicas para aprimorar, para melhorar o nosso aprendizado de línguas, tá bom? Hoje eu falei um pouquinho da pronúncia, né? Mas eu vou falar também depois da compreensão, de outras coisas, tá bom? Tem outras técnicas também para falar da pronúncia. Essa aqui é uma, tá? Não é a única. Você não vai, sim, eu entendi tudo, agora sim eu vou ser fluente, porque eu vou fazer essa técnica que o Rafael me falou, técnica do charme, você vai lá, compartilha com um amigo, seu amigo fala, mas não, isso aqui não é suficiente. É verdade, isso aqui não é suficiente. É uma técnica que vai te ajudar, tá? Mas isso aqui, com essa técnica só, você não vai conseguir ser fluente no idioma. Lembra do meu estudante que eu falei? Ele tinha uma boa pronúncia, mas o discurso, ele não montava as palavras. Tá me entendendo? Tá acompanhando comigo? Então, você não pode fazer essa técnica de maneira isolada, tá? Tem outras coisas aí. Obviamente que para ser um bom falante, devemos conversar com nativos. Mas como nem sempre isso é possível, essa técnica é um bom recurso que pode ajudar você com a sua pronúncia, tá? E quando a gente falar com um nativo, todo o resultado vai se exteriorizar. E tudo flui meio que automático. Não ter que pensar, não ter que se preocupar com a pronúncia e a entonação numa conversação real é uma grande e larga vantagem que a gente tem, tá? Então, isso é possível quando treinamos muito essa técnica. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai continuar fazendo essa série de vídeos e até a próxima. Falou! 1, 2, 3.